Muito boa noite, queridos amigos. É uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez para o Vibrando com Plenitude, dando início às 8 horas da noite, hoje domingo, dia 25 de abril de 2021. Agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui nesse trabalho desenvolvido pela casa, pela oportunidade de estudo e de estar com vocês mais uma vez. Gostaríamos de pedir a gentileza que, por favor, deixe o seu like se você gostar desse trabalho, deixe seus comentários para que nós possamos continuar melhorando a qualidade dele. E também compartilha com seus amigos, aquela pessoa que você gosta, que você gostaria de desejar uma boa semana, compartilhe esse vídeo. É uma boa forma de dividir com ela o que você está aprendendo. E se faz bem para você, também vai fazer bem para as pessoas que você ama, eu tenho certeza. A mensagem do Mestre é universal e é para todos. Então, como vocês sabem, todos os domingos a gente faz com esse trabalho vibrando, a gente vai ler um capítulo do livro O Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje é o capítulo 41 e também um capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, hoje é o capítulo 14. Então nós vamos dar início a essa noite abençoada, pedindo aos Espíritos de Luz e aos benfeitores desta casa que estejam conosco, aos nossos anjos guardiões, que nos protejam, que nos inspirem, para que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível esses breves momentos em que estaremos juntos, que possamos aprender. Então vamos ao capítulo 41 do livro O Pão Nosso. No futuro é o título do capítulo. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor, pela lei do amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna. Porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem, de cada um de nós, em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Sabemos que Jesus tem as suas formas de nos ensinar e de transmutar o terreno do nosso coração, as áreas que ainda são um pouco endurecidas, impermeáveis, e que com os ensinamentos dele nós vamos sempre poder ir transmutando esse terreno num terreno mais fértil às suas palavras, num terreno mais amoroso, num terreno que ajude mais o próximo, que seja mais humano, que respeite mais as diferenças de opiniões, enfim.
que possamos ser cada vez mais irmãos, transmutando o nosso coração e recebendo essa luz eterna do Cristo nos nossos corações hoje e sempre. E agora nós vamos para o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 14 nós temos: honra a teu pai e a tua mãe. Temos alguns itens, como piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, parentescos corporal e espiritual, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Hoje nós vamos ler o item 8, que fala do parentesco corporal e o parentesco espiritual. Quais seriam as diferenças segundo a doutrina espírita? E aqui temos, no item 8, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo carnal. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir, que é a missão dos pais, ajudar os filhos a progredir sempre. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, ou mais frequentemente, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de provação, né? Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos, antes, durante e após a encarnação, donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser irmãos pelo espírito, do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias, né, ao nosso redor. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Ver no capítulo 4, o item 13. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais, como já falamos, e as famílias por laços corporais. Quiçá pudéssemos todos estar nas mesmas, né? Que a nossa família corporal fosse também a nossa família espiritual. Na grande maioria das vezes assim o é, porque Deus, com a sua piedade, nos concede essa bênção, mas às vezes os desafios são um pouco maiores. As primeiras, né, que são as famílias espirituais, são duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, que são as corpóreas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo, porque padecemos, né, quando viemos a desencarnar, e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso quem disse foi Jesus. Então, quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é considerado irmão, irmã e mãe de Jesus. A hostilidade dos irmãos que ele tinha está claramente expressa no relato de São Marcos, desde que, segundo este, eles se propunham a apoderar-se dele,
sob o pretexto que perdera o juízo naquele momento. Avisado de que haviam chegado e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que dissesse, referindo-se aos discípulos em sentido espiritual: eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava e Jesus generalizou o ensino, o que absolutamente não implica dizer que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse segundo o espírito, só merecendo a sua indiferença. A sua conduta em toda a sua vida, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário, o apreço e o amor que ele tinha por sua mãe. E agora que nós já lemos esses 2 capítulos, o do Pão Nosso, o capítulo 41, que fala no futuro, quando todos nós nos reconhecermos como irmãos e tivermos a luz eterna nos nossos corações, e também no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos todos os dias imprimir esforços para transformar as nossas famílias consanguíneas em nossas famílias espirituais, se caso tenhamos alguma dificuldade com eles. Que possamos sempre imprimir esforços para aparar arestas, ver mais afinidades do que dificuldades, entender que todos nós estamos na jornada do crescimento e do aprendizado em pontos diferentes da estrada. Então, neste momento, nós somos convidados a acalmar e a serenar os nossos pensamentos, os nossos batimentos cardíacos, sentar confortavelmente para que possamos começar as vibrações desta noite. E somos convidados a pensar e a pedir a presença dos nossos anjos guardiões, que a paz do Mestre Jesus e todos os benfeitores espirituais desta casa nos acolham e nos protejam neste trabalho. Aqui nós vamos dividir o que temos de melhor no nosso coração. Por isso nós vamos começar vibrando amor, tranquilidade, saúde física, emocional e espiritual para todos os frequentadores do Plenitude, todas as pessoas que estudam, todos os trabalhadores incansáveis da casa, seus diretores que tornam essa casa sempre acolhedora e um ponto de luz, por todas as pessoas que têm os seus nomes nos livros, sejam encarnados e desencarnados. Nós vamos pedindo pela cidade onde moramos, pelo bairro onde moramos, pelo planeta terrestre, que todos sejam acolhidos, que possamos ter uma semana de paz, de tranquilidade, de aprendizado, que os ensinamentos do Mestre sejam uma luz a nos guiar, para que possamos ter no futuro um planeta mais amoroso, mais saudável, mais feliz, mais equilibrado e justo. Que essas vibrações possam alcançar a todas as pessoas que conhecemos que estejam convalescendo neste momento, a todos os espíritos abnegados que cuidam de enfermos, a toda a classe cientista que busca alternativas de tratamentos, não só para o Covid, mas para muitas outras enfermidades no planeta, a todos os políticos que têm, de alguma forma, poder em suas mãos em ajudar outras pessoas. Vamos vibrar por todos os asilos, orfanatos, por todos que têm a sua liberdade privada neste momento por algum equívoco que tenham cometido nessa encarnação. Vamos vibrando pelos nossos familiares, que eles sejam abraçados carinhosamente pelo plano espiritual, que eles possam também ter uma semana abençoada de saúde, equilíbrio, paz. Vamos pedir por nossos lares, que eles tenham sempre energias de amor, de respeito, de equilíbrio e que o Evangelho do Cristo seja sempre o nosso livro primordial. Que sempre que tivermos com dificuldades possamos fazer uso dele em nosso benefício de nosso crescimento e de todos os que nos cercam. E agora que nós já dividimos com as pessoas que amamos, com as pessoas que nos rodeiam, com todos os irmãos em Cristo que temos as nossas melhores vibrações, nós vamos
nos colocar em posição de recebimento para os passes desta noite. Que esse passe nos traga equilíbrio, conforto, calma, resiliência. Que nós possamos sempre ser encorajados pelos ensinamentos do Cristo e que esse aprendizado vá se sedimentando nos nossos corações, para que o terreno do nosso coração possa sempre ser fértil, receber as sementes e dar bons frutos, para que nós possamos ir transmutando as partes do nosso coração que ainda dói, que ainda tem dificuldade de entendimento, num terreno mais fértil, para que nós possamos colher frutos mais doces e dividir com todos os que amamos, os que nos rodeiam e todos os irmãos em Cristo que temos. Extremamente agradecidos pelas benesses desta noite, por tudo que recebemos. Gostaríamos de pedir que não esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, de também fazer os seus comentários e, por favor, dividir com aqueles que vocês amam. Se vocês acharam esse vídeo pode ser importante para eles, assim como é para nós nesse trabalho, dividam com alguém. Quem sabe você não vai estar desejando para ele uma semana maravilhosa, né? Através desse vídeo. Então, nos encontraremos aqui no próximo domingo, às 8 horas da noite, se assim for do nosso merecimento. Muitíssimo obrigada pela companhia, pelo carinho e pelo acolhimento de sempre. Que possamos ir em paz e ter uma boa semana. Que assim seja.